Bacana, pessoal. Vou puxar aqui um gancho do Rossandro, porque o Rossandro, ele estava na página que eu abri aqui, a 1800. Até comentei com o Gu ontem sobre educação do espírito, e nesse texto aqui ele reforça a questão da formação do caráter, não apenas no aspecto intelectual. E na obra de André Luiz, Nosso Lar, a gente vê André Luiz falando dos diplomas da terra, das práticas intelectuais, não menosprezando essas práticas de conhecimento, né, que são o desenvolvimento da inteligência, mas ele ressalta os analfabetos em espírito, que nós, traduzindo aqui para um momento mais de um bate-papo, para um abecedário espiritual que nós precisamos desenvolver, ou seja, o ser humano, enquanto educação, ele não precisa apenas ter o aspecto intelectual do seu discernimento, das suas escolhas, mas sim sentir, né? Introduzir letras, introduzir uma sequência lógica, né, de emoções que possam ser gerenciadas, porque o que o Chico nos traz, e o Jaime nos colocou aqui muito bem, é um respeito profundo pela outra criatura, né? E assim como tantos outros missionários, como Gandhi, Madre Teresa, porque esses espíritos nos trazem indulgência. E eu lembro de uma história do Chico que me faz relembrar essa questão, é quando uma senhora, muito animada, numa conversa com o Chico, com um marido um tanto quanto tímido, e eles começam a conversar com o Chico, e a senhora fala, olha só, esse pai aqui, ele é maravilhoso, excelente pai, excelente esposo, excelente profissional, excelente trabalhador, mas Chico, ele tem um problema, não é espírita. E o Chico deu uma gargalhada, ele falou assim, deixa quieto. Ou seja, nos dando a entender que os valores morais são muito mais importantes do que os valores intelectuais. A gente acabou de ver no filme do Divaldo, não sei se todos viram, acredito que todos tenham visto, numa reunião mediúnica, uma senhora analfabeta, apenas com um bom dia, meu amigo, apenas com uma frase amorosa, apenas com um gesto amoroso, com a emanação de pensamento, né, ela consegue fazer com que o espírito se emocione numa reunião mediúnica. O que o intelectual não conseguiu, apenas com um bom dia, ela transformou aquele ambiente, o padrão vibratório. Então, o Chico nos traz essa questão, né, da importância do sentimento, da importância do amor. O Chico, uma mãe, quando chorava, o Chico não vinha com uma questão do Livro dos Espíritos. O Chico vinha com um abraço, vinha com um sorriso. E isso é valioso para a construção desse novo ser, como vocês colocaram aqui, eu acho magnífico, porque ele não era um espírito... lembro de outra história bem interessante, que um grupo espírita de uma determinada cidade chegou próximo ao Chico dizendo que colocaram tatames na sala de passe, porque quando faziam os passes as pessoas caíam. E o Chico falou, maravilha, meus amigos, que coisa boa, legal, bacana. E depois alguém ficou muito irritado com o Chico. Chico, por que você não falou para tirar o tatame, que a prática não é essa? E o Chico responde, eles não me perguntaram o certo, eles apenas me comunicaram que estavam fazendo dessa maneira. Então, o que eu acho muito bacana, o que eu acho muito respeitoso no Chico é essa capacidade dele ser empático, né? E o Jaime trata isso com muito valor com seus livros, com a sua parte educacional da empatia. Ele se colocava no lugar do outro, né? Ele esperava o momento certo do outro de evoluir, e eu acho que isso faz parte da educação do ser.
E isso que a gente está buscando aprender e nos emociona. Nos emociona demais quando a gente vê um espírito encarnado, né, nos trazendo obras que nos trazem essas reflexões da educação do espírito, de respeitar. E hoje, gente, não tem como não dizer, né? Como a gente precisa se respeitar, independente de religião, independente de sexo, de orientação sexual, independente de qualquer coisa. O Chico era o acolhimento em pessoa, né? Ele acolheu tantos amigos, tantas pessoas, acolheu Divaldo em muitas dúvidas na sua vida mediúnica. Então, como o Rossano disse, eu tenho uma inveja também profunda, porque eu não era nem espírita, ele desencarnou, então como eu queria estar lá, né? Mas a gente não pôde. Eu também não conheço o espírito, então a minha elevação espiritual acho que não chega até ele, né? Mas são aspectos que eu acho bem interessantes com esses dois ganchos que o Jaime e o Rossandro nos trouxeram aqui.